Nós vamos falar agora a respeito do caso da morte de um policial piauiense. Foi morto na frente do filho. Você se lembra desse caso? Foi na zona leste de Teresina, uma discussão que começou na Avenida Presidente Kennedy. Samuel, piauiense, cumprindo o seu dever, fez uma abordagem a um homem que estava armado. O acompanhou até as imediações de escolas que ficam na zona leste da capital, ali pela Avenida Jockey Club. E lá aconteceu a discussão final e os disparos feitos covardemente contra o policial piauiense. Esse caso ganhou uma dimensão enorme pela brutalidade, em primeiro lugar, por ter acontecido na frente do filho, por ter acontecido contra um policial que era uma espécie de herói da Polícia Militar piauiense, destemido, extremamente capacitado e treinado. Agora, a polícia faz novas descobertas sobre a ação desse policial maranhense, autor do crime. E também a justiça toma decisão importante em relação à ida dele ou não ao tribunal do júri. O repórter Tiago Melo acompanha hoje, durante todo o dia, o trabalho do judiciário e fez uma apuração junto à polícia de descobertas que podem ser fundamentais para colocar esse mesmo homem, policial militar maranhense, que atirou e matou o policial piauiense na cena de outros crimes. Tiago Melo está ao vivo? Está ao vivo, Tiago? Aí está o Tiago Melo. Tiago, esse caso não deixa de nos espantar, de nos preocupar. E agora, com essas novas descobertas que você traz para nós com exclusividade, a situação parece ainda mais grave. Tiago, boa tarde para você. Exatamente isso, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A situação do militar se agrava. Antes da gente citar essa novidade que nós apuramos agora pela manhã, vamos acompanhar como começou a audiência que permanece, continua acontecendo até esse momento aqui no Tribunal de Justiça do Piauí. Era cerca de 9 horas da manhã quando o acusado, o PM do Maranhão, Francisco Ribeiro dos Santos Filho, foi conduzido à sala de instrução e julgamento. Sob reação de familiares da vítima, o cabo da Rony, Samuel de Souza Borges. Era a primeira vez que a mãe de Samuel ficava frente a frente com o acusado. Sentimento de revolta e também de apreensão com o desfecho do caso. Ao lado, a esposa da vítima, inconsolável pela perda do marido e pelo efeito na vida do filho de 9 anos, que teria presenciado tudo. Eu quero ver ele frente a frente hoje, olhar nos olhos dele, porque ele cessou a vida de uma família, de uma criança que está aí com problema. Eu tomando antidepressivo, não tenho condições de trabalhar e tive que parar de trabalhar para ajudar essa mãe e essa criança que está fazendo acompanhamento, que não consegue falar muitas coisas, não consegue ficar só dentro de um quarto, na claridade, só fica no claro, não fica no escuro. A pensão desde o dia que meu esposo faleceu, não estou recebendo. Vai vir, eu acho que já nesse mês, eu acho que já está na folha de pagamento, mas até agora não, enquanto o outro que cometeu o crime está recebendo, mesmo estando preso, ele recebe. E eu, com meu filho de 9 anos, esse dinheiro que a gente recebia todo mês, meu esposo era trabalhador, ele vem pagar pelo que ele cometeu. O crime ocorreu no dia 1º de fevereiro deste ano. A vítima estava de folga e levava o filho para a escola. Samuel teria percebido um outro motociclista com um volume na cintura semelhante a uma arma de fogo e teria questionado. Só depois de aproximadamente 3 quilômetros, o cabo da Rony teria conseguido fazer o PM do Maranhão parar o veículo e dado voz de prisão, ao constatar que ele portava 2 armas, uma delas sem registro. Houve discussão e o acusado teria efetuado 3 tiros pelas costas na frente do filho da vítima. 10 testemunhas foram arroladas à audiência de hoje, entre elas o delegado William Moraes. Foi ele um dos primeiros a chegar ao local. Encontrou Samuel caído e o acusado sendo agredido pela população. O delegado deu voz de prisão. Fui até o local onde o acusado estava sendo espancado, me identifiquei como policial, pedi para que parasse as agressões, que a partir daquele momento ele estava preso, né? E aí liguei para o comandante da Polícia Militar solicitando apoio de viaturas policiais para fazer a contenção de populares, que era muito grande.
A defesa do réu e a acusação informaram que só se pronunciariam ao final da audiência. O Ministério Público denunciou o acusado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por ter usado de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma. Dessa audiência, a juíza Patrícia Cavalcante pode pronunciar o réu, levando-o a júri popular. A previsão é de que a decisão saia até 10 dias. Bom, e nesse momento, Francisco Ribeiro dos Santos Filho está sendo ouvido. Ele está prestando depoimento à juíza, o Ministério Público já fez questionamentos e a gente passa a conversar a partir de agora com o promotor do caso, Biraci Rocha. Doutor Biraci, boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua avaliação acerca do que disse o acusado? Bem, a avaliação do Ministério Público é de que, ao final da audiência ocorrida hoje, nós temos elementos suficientes para requerer a pronúncia do acusado. A audiência a instrução só não vai se encerrar hoje, porque nós temos uma testemunha que será ouvida em Oeiras através de precatória e tão logo essa testemunha seja ouvida, que seja enviado aqui para o Fórum de Teresina o seu depoimento, nós seguiremos e certamente logo ele será pronunciado para ser julgado pelo Tribunal Popular do Júri. Ele apresenta alguma justificativa para o que fez? A versão que ele dá, ele assume a autoria do crime, mas dá uma versão diferenciada. Pelo que se delineia através daquilo que ele falou em depoimento, é de que a tese a ser sustentada pela defesa será a tese de legítima defesa, o que é totalmente improcedente, dado que ele deu 3 tiros na vítima, o último deles, inclusive, a vítima já se encontrava no solo. Qual é a avaliação que o senhor faz do depoimento das testemunhas de defesa? As testemunhas de defesa é aquilo que a gente chama, do ponto de vista processual e no dia a dia forense, de testemunhas de beatificação. Ou seja, elas não estiveram presentes na cena do crime e vêm a juízo tão só para dar depoimentos favoráveis à conduta do réu. E isso, naturalmente, não vai influenciar em nada na pronúncia a ser feita logo pela meritíssima juíza. Em quanto tempo deve-se haver essa decisão pela pronúncia ou não? É muito rápido. Essa instrução só não vai ser terminada hoje, concluída hoje, exatamente porque nós temos essa testemunha a ser ouvida em Oeiras, que será amanhã, já tem data marcada, será amanhã. Mas logo depois disso, nós teremos o prazo de 5 dias para apresentar as razões, os memoriais escritos, e logo depois a juíza terá 10 dias para apresentar a pronúncia. Promotor, nós vamos exibir agora em seguida uma matéria onde conversamos com o coordenador do DHPP e a Polícia Civil anuncia que indiciou o policial militar Francisco Ribeiro dos Santos Filho em mais 3 assassinatos. Isso muda alguma coisa para o Ministério Público? Certamente, isso reforça a personalidade do acusado, que é voltada totalmente ao crime. Isso será de grande valia para, não só agora na pronúncia, porque elementos já existem para a pronúncia, mas principalmente no dia do julgamento em plenário, o Ministério Público obteve uma pena razoável, uma pena que seja de conformidade com o comportamento criminoso que ele praticou. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Eu queria que o senhor, como está acompanhando o caso bem de perto, quais são as possibilidades, ou o que é que o Ministério Público pensa para, de repente, derrubar algumas teses que possam ser apresentadas pela defesa, principalmente em relação a provas, a forma como foi feito flagrante, até a agressão que ele sofreu lá, ele chegou a ser espancado, salvo engano. Esse tipo de procedimento acaba sendo utilizado em favor da defesa? Como é que o Ministério Público promete dar a toda a população a garantia de que, ficando comprovado, e claro, ele é o autor dos disparos, né? A morte, ele sendo o autor da morte, que ele vai cumprir a pena sem nenhum tipo de benefício? Bem, Joelson, veja bem, essa questão do acusado ter sido espancado por populares, ela é muito corriqueira e muito comum em
casos como esse, em que o crime é cometido em via pública e as pessoas se sentindo sensibilizadas pela prática e pela ocorrência daquele crime, principalmente porque foi praticado em frente a uma criança de 8 anos, filha da vítima, é uma reação natural da população. Não estamos a dizer que estamos a concordar com isso, estamos a dizer que ela é natural, tanto que quando o delegado chegou ao local do crime, ele teve, naturalmente, a preocupação de preservar a integridade física do acusado. E isso efetivamente foi feito. Não há nenhuma mácula do ponto de vista legal para que a defesa possa eventualmente alegar no sentido de que houve qualquer ilegalidade, qualquer irregularidade que possa trazer qualquer benefício para o acusado. Obrigado, doutor Biraci, pela atenção. Liberar aqui o senhor para a conclusão dos trabalhos lá. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Vamos agora, então, ver a reportagem da apuração que nós fizemos hoje pela manhã. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, está indiciando Francisco Ribeiro dos Santos Filho por outros 3 assassinatos ocorridos antes da morte de Samuel Borges. Vamos acompanhar. Rua do Fio, bairro Pedra Mole. Aqui no dia 6 de dezembro do ano passado foram assassinados a tiros os primos Pedro Henrique de Souza Florencio, 20 anos, e Diego Armando Alves do Nascimento, de 16. As vítimas, sem antecedentes criminais, andavam de moto e foram alcançadas por um motoqueiro que atirou de pistola .40. Meses antes, dia 16 de agosto, outro homicídio na mesma região. Felipe da Silva Araújo, 30 anos, com histórico de roubo e furto, foi executado a tiros na Avenida Josué de Moura Santos, em plena luz do dia. Próximas ao corpo ficaram cápsulas de munição calibre .40 recolhidas para perícia. A polícia aguardou meses até encontrar uma evidência que levasse à autoria dos crimes. A resposta só veio em fevereiro desse ano, após a morte do cabo da PM do Piauí, Samuel Borges. A arma usada nesse assassinato, de acordo com exames do Instituto de Criminalística, é a mesma que matou Pedro Henrique, Diego e Felipe. O projétil extraído do rosto de Felipe foi submetido a microcomparação balística. O resultado aponta que a bala saiu da pistola .40 do governo do estado do Maranhão, apreendida com o soldado da Polícia Militar Francisco Ribeiro dos Santos Filho. O agente da Segurança Pública, segundo as investigações, se tornou um matador contumaz. Ele está preso desde que assassinou Samuel Borges. Francisco prestou depoimento 2 vezes, uma no presídio, outra aqui mesmo na sede do DHPP. No caso de Felipe, ele nega participação. Argumenta que na época do crime, a arma não estaria com ele. A pistola teria sido roubada e recuperada tempos depois em um ponto de venda de drogas. No entanto, não há boletim de ocorrência confirmando essa ação. Ele, ao ser interrogado pelo delegado Robert Lavô, nega e diz que naquele período a arma dele tinha sido subtraída e que ele recuperou numa boca de fumo. Pergunta-se, cadê o boletim de ocorrência, cadê o registro, já que é uma arma oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão? Não tem. Ele não tem. Então ele não tem, sabe por quê? Porque ele jamais teria, porque ele é um assassino frio. Ele reconhece a morte dos outros 2, no caso aqui do Pedro Henrique e do Diego Armando, que foram mortos. Ele disse que foi numa tentativa de assalto. Também nós não encontramos nenhuma ressonância na investigação que dissesse que aqueles 2 jovens praticaram assalto contra a pessoa dele ou outras pessoas naquela região naquele dia. No caso dos primos Diego e Pedro Henrique, Francisco Ribeiro alegou legítima defesa, mas não convenceu os delegados. Diz que naquele período a arma dele tinha sido subtraída e que ele recuperou numa boca de fumo. Pergunta-se, cadê o boletim de ocorrência, cadê o registro, já que é uma arma oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão? Não tem. Ele não tem. Então ele não tem, sabe por quê? Porque ele jamais teria, porque ele é um assassino frio. Ele reconhece a morte dos outros 2.
ele disse que foi numa tentativa de assalto. Também nós não encontramos nenhuma ressonância na investigação que dissesse que aqueles 2 jovens praticaram assalto contra a pessoa dele ou outras pessoas naquela região naquele dia. O DHPP indiciou novamente Francisco Ribeiro e aguarda a resposta da Justiça para os pedidos de prisão por esses 3 homicídios qualificados. A polícia apura também se o PM do Maranhão é membro de uma milícia. A gente não pode negar que há indícios fortes de que esse indivíduo ele estava praticando, como chama-se, justiceiro, trabalhando ali, matando pessoas, principalmente pessoas que se diziam envolvidos em crimes naquela região. Então nós não podemos aceitar. A Polícia Civil do Estado do Piauí, o DHPP, qualquer indivíduo que pratique crime dessa natureza, nós vamos investigar, nós vamos identificar e vamos prender. Portanto, a Polícia Civil aguarda um posicionamento da Justiça quanto aos pedidos de prisão efetuados pelo delegado responsável por esses 2 inquéritos contra Francisco Ribeiro dos Santos Filho. O depoimento dele está se encerrando aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Ele deve retornar ao presídio onde está recolhido, a penitenciária Irmão Guido. Nossa equipe tentou conversar com os advogados de defesa de Francisco Ribeiro dos Santos Filho, mas eles só devem se pronunciar ao término da audiência. Joelson.